Olá a todos e a todas, sou o Grande Assanã, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman, e nesta oportunidade, dando umas voltas aqui pela região dos Lagos do Rio de Janeiro, viemos estar a convite do pai Marcelo de Logoendé, aqui de Cabo Frio, uma personalidade de axé que a gente já estava buscando esse contato há algum tempo e agora finalmente a gente conseguiu um espaço na atribulada agenda do pai Marcelo para bater esse papo e contar essa história que pelos notícias que eu já tive é uma história bastante interessante. Como está o senhor? Tudo ótimo, em nome de Logoendé. Muito obrigado pela sua recepção, por senhor dispor do seu tempo para a gente conversar. E já começar para a gente não perder tempo. Quem é o Babalorixá Marcelo de Logoendé? Eu me iniciei no dia 8 de agosto de 1991 pelo Babalorixá Antônio Dogumedes, filho atualmente do finado Adéleci. Hoje não me encontro no axé. Hoje estou aqui como o Oloriebé do Ilhaxé Ojuomi Logoendé, o axé Ilexá, aqui na cidade de Cabo Frio. Falo com muito orgulho que me iniciei dentro da minha própria casa, porque a minha casa era uma casa de umbanda da minha mãe carnal, e a minha mãe permitiu que transformasse a casa em candomblé. Então o pai Toninho veio a Cabo Frio, preparou a casa, que não era onde nós estamos hoje, era no bairro do Jacaré, preparou a casa e ali eu me iniciei. Foi o primeiro candomblé da região dos Lagos. O candomblé da minha iniciação foi o primeiro candomblé que nós tivemos dentro de Cabo Frio. E tenho um orgulho muito grande disso. Hoje, o nosso candomblé não está no mesmo terreno, a terra era da minha mãe faleceu, não era o único herdeiro, e as minhas irmãs precisaram dividir a terra, vender uma parte, e a gente tem que respeitar. Se a gente fala muito em respeito, a gente quer respeito, a gente tem que aprender a respeitar o próximo. E ganhamos essa terra, é uma terra que nós ganhamos, e estamos aqui, neste mesmo espaço, há 28 anos. Como é que chama esse bairro aqui? Aqui é o bairro de Monte Alegre 2, em Cabo Frio. É um bairro dentro de um grande bairro chamado Jardim Esperança. Sim. Seria um subbairro, mas que a prefeitura já não mais considera subbairro por ter crescido muito e está se transformando realmente no bairro. Sim. E aí o senhor fez santo, quantos anos o senhor tinha? Eu estava com 21, 22 anos mais ou menos. Como é que é um jovem em Cabo Frio fazer santos e se dedicar à religião de uma forma tão imperativa? Eu, filho de pais separados, minha mãe era candomblecista, minha mãe se iniciou cedo em Salvador e depois ela foi para São Luís do Maranhão fazer catimbó. Meu pai, ele era ateu, mas exigia que a gente fosse criado dentro da Igreja Católica, então tinha uma certa formação católica. E a minha mãe frequentava uma casa da finada mãe Moreninha, ali no alto da Pavuna, que na época era filha de mãe Linda, e eu frequentava lá. E, na verdade, eu muito adolescente, eu queria aprender, eu não queria me iniciar. E dentro dessa história toda, eu comecei a ser muito cobrado através da saúde, eu comecei a ser muito cobrado através de Exu, e com 16 anos, Exu começou a me pegar na rua. Eu saía para trabalhar, trabalhava no escritório de contabilidade, Exu me pegava às 7 da manhã, minha mãe ia me achar às 11 da noite, em um bar, incorporado com Exu o dia inteiro, trabalhando, dando consulta. Até que um dia eu percebi que eu tinha que parar com aquilo ali, eu tinha que realmente assumir uma responsabilidade.
E comecei a ir trabalhando com a minha mãe dentro da casa que minha mãe então já tinha aberto ali no Jacaré, e começamos a trabalhar, até que veio a oportunidade de eu me iniciar. E aí eu preferi me iniciar realmente já dentro da própria casa. O Pai de Santo veio, plantou axé, arrumou a casa, me recolhi, na época fiquei 45 dias recolhido, porque ele precisava buscar algumas outras coisas para me iniciar de Lobonhadé. E eu fui iniciado de Lobonhadé dentro da minha casa. Sim. E a estranheza disso? As pessoas da comunidade, as pessoas daqui da região? Quando houve o candomblé, a casa encheu, porque era uma curiosidade, o que é o candomblé? O que está acontecendo ali? Até porque a gente já sofreu um certo preconceito por ser uma casa de pessoas brancas. E nós éramos conhecidos aqui em Cabo Frio naquela época como os feiticeiros brancos. E agora eles estão mexendo com o candomblé. Então a casa encheu muitos curiosos, querendo saber o que era candomblé, e viu ali que o candomblé é uma cultura rica, bonita, e que não tinha nada daquilo. Só que o candomblé da época que eu me iniciei, ainda tinha aquela história de que você, com 7 dias, tinha que ir à missa. E eu me iniciei 8 de agosto, e a padroeira da cidade de Cabo Frio é Nossa Senhora da Assunção, cujo dia é 16 de agosto. Então eu fui assistir à missa no dia da festa da padroeira. Eu vestido de santo, com minhas contas no pescoço, o meu zelador, a minha esposa junto, e alguns membros da casa assistiam à missa, e o padre o tempo inteiro estranhava aquilo porque não era comum na cidade. Foi uma missa com um movimento diferente. No final da missa, ele veio me jogar água benta. Meu orixá passou, não sofri uma intolerância. Acho que hoje eu até sofreria uma intolerância muito pior do que eu daquela época, pela falta de conhecimento. Acredito eu que do povo naquela época na cidade, eles estranharam, mas a falta de conhecimento não causou uma intolerância ao ponto de me expulsar da igreja. Sim. Assisti a missa, no final ele me jogou água benta, o orixá virou, o Pai de Santo desvirou, e saímos dali naturalmente. Ficamos muito em foco na época por ser do candomblé. O que aconteceu comigo na época é que eu era gerente de uma fábrica, apesar da pouca idade, e eu acabei sendo demitido, porque os donos da fábrica eram evangélicos. Eu fiz santo nas minhas férias. Quando eu retornei, eu estava demitido, mas não desisti do meu orixá. Sim. O senhor já está com a casa aberta há 28 anos? A casa aberta, vou completar agora, 8 de agosto, 32 anos de iniciado. Então eu já me iniciei dentro da minha casa. A minha Iaô mais velha, quando eu iniciei a minha Iaô mais velha, eu já estava em torno de 8 para 9 anos de santo. Ela hoje está completando em outubro 25 anos de santo. Caramba. E como é que o senhor poderia descrever para a gente uma casa de candomblé em Cabo Frio, nesse período, que está distanciado do burburinho, está distanciado do Mercadão de Madureira, está distanciado dessa efervescência toda que é o candomblé, e com tão poucos candomblés ao redor, ou nenhum, quer dizer, praticamente sozinho, começando uma coisa que as pessoas não conhecem direito. Como é que foi esse processo? Claro que eu não estou falando do início como sacerdote, estou falando como Iaô, que foi iniciado, foi o primeiro candomblé de Cabo Frio, da região, enfim, como o senhor disse. E como é que ele se desenvolveu? O meu processo de Iaô, eu ia sempre à casa do meu zelador, que era em Campos. E estava sempre lá, cumpria as minhas etapas e tomei a minha obrigação de 7 anos. E única vez que eu não tomei obrigação dentro da minha casa foi a minha obrigação de 3 anos. Eu estava muito doente e precisei levar o santo para Campos e tomar a obrigação lá. As demais todas foram na minha casa. O meu período de Iaô
foi um período muito tranquilo, até porque não existia Iaô aqui na região dos lagos. Então as pessoas naquela época sabiam que eu era filho de Dona Lúcia, que tinha uma umbanda ali no Jacaré, sabiam que eu fui iniciado para o candomblé porque assistiram, acompanhavam, mas não tinha tanta especulação, não tinha tanto burburinho, não se comentava muito, até porque houve o meu candomblé, depois só foram as minhas obrigações, não era uma coisa constante. Então eram poucos candomblés, não criou nenhum tipo de problema ou de intolerância. O que eu comento aqui em casa às vezes, que naquela época a intolerância ela era bem menor do que é hoje, com a região dos lagos tendo um número imenso de casas de candomblé. Hoje nós temos bastante casa de candomblé aqui na região dos lagos, grandes casas, boas casas, e a intolerância hoje ela é bem grande. Hoje está muito mais difícil estar à frente de uma casa de candomblé do que naquela época que eu comecei. Quando eu tirei minha primeira Iaô aqui dentro, há 25 anos atrás, a nossa rua não tinha iluminação pública, a nossa rua não tinha calçamento, não tinha um sistema de esgoto, não tinha nada. Então, as pessoas que chegavam aqui vinham de ônibus que desciam lá embaixo, subiam, os poucos carros que conseguiam chegar, porque a gente orientava os atalhos que tinha para chegar, eram candomblés com pessoas mais família, mais amigos, porque ainda existia uma notícia desconhecida, uma religião desconhecida da região, e as pessoas não vinham pela falta de conhecimento, não sei se por medo, mas eu prefiro acreditar que era a falta do conhecimento, então eu não vou lá porque eu não vou assistir o que eu não conheço. Como até hoje a gente escuta algumas pessoas, eu acho tudo muito bonito, mas não conheço, não sei o que vocês estão cantando, e eu prefiro não participar exatamente por isso. Sim. Mas não foi difícil iniciar o nosso candomblé. Eu até agradeço muito ao Orixá, agradeço muito ao Exu, porque a gente nunca teve nenhum momento inoportuno, nenhum momento de intolerância, de problema realmente da nossa casa. Eu não tive isso em momento algum dos candomblés tocados aqui. Sim. E esse processo do menino recebendo Exu, dando consulta, até um babalorixá estruturado, reconhecido, representativo, né, da religiosidade. O que mudou na sua concepção sobre a prática religiosa, o tempo de Iaô até começar a assumir a direção da casa e começar a lidar com outro tipo de problema também, né, que não só o religioso? Administrar a luz, a água, enfim. O que mudou nisso? Eu, na verdade, comecei a minha vida como homem aos 17 anos de idade, que é quando eu me casei. Tenho 35 anos de casado. E aos 17 anos eu tive já que enfrentar toda essa situação de você ser um mantenedor de uma família, de você ter que administrar suas contas, porque você tinha uma esposa e você precisava manter tudo isso aí acontecendo. A minha mãe, ela me educou de uma forma muito rigorosa e que desde novo eu trabalhei. Eu trabalhei a partir dos 9 anos de idade vendendo doce em compota de porta em porta. Eu morava em Nilópolis, saía para Vila Valqueire para vender doce de porta em porta. Então eu chegava em casa aos 9 anos, eu já tinha que prestar conta com a minha mãe. Levei tantos vidros, cada um no preço tal, vendi isso, ou voltou aquilo, ou acidentei, caí, quebrei um, e eu já prestava conta. Então essa questão administrativa, eu sempre trouxe isso com tranquilidade, porque eu já fui criado dessa forma. Já adolescente, com 15, 16 anos, eu que administrava a conta bancária da minha mãe. Eu que organizava a casa, eu que ajudava a minha mãe realmente a fazer acontecer, porque eu não tive pai. O meu pai, ele foi criar outra família e nós tivemos que viver sozinhos. Então eu tinha que realmente ser o homem da casa, porque eu tinha 2 irmãs. E a questão do candomblé, como minha mãe tinha a casa de umbanda, as pessoas começaram a me respeitar ali dentro, como se minha mãe fosse a mãe de santo e eu o pai de santo. Sim. Desde muito novo.
Então eu sempre tive essa participação ao lado da minha mãe. Então já eram acostumados comigo. Sim. E aí eu já vim trazendo esse processo, aí me iniciei ali dentro, e todo mundo sabia que eu era Iaô, mas continuavam me chamando de pai, porque eu já tinha os meus dias de consulta. Eu já trabalhava com os meus guias, já dava consulta, então a coisa foi acontecendo de uma forma muito natural, e quando você para realmente para perceber, é quando você já passa dos 30, 40 anos de idade, e que você diz, caramba, como eu consegui até aqui administrar tudo isso, levar tudo isso, porque hoje você ser zelador de orixá não é fácil. Porque infelizmente, quando as pessoas adentram a sua porta, elas adentram com muitos problemas e necessidades. Uns somem, e você vai saber isso depois, que você, na verdade, não ajudou ou não prestava. Mas naquele momento foi você quem esteve ao lado, que abriu a sua porta, que a sua família abraçou, porque a minha casa é uma casa de família, porque sou eu, a minha esposa, minhas 2 filhas. Então a gente sempre de frente, Agora sempre junto. 2 netos. Hoje tenho 2 netos que amo. Paro tudo para dar assistência aos meus netos, não para o meu compromisso religioso, porque a gente tem que ter responsabilidade. Mas quando não estou com o meu compromisso religioso, eu paro qualquer coisa para os meus netos. Eu acredito muito na força dos nossos ancestrais, e ninguém vem à nossa vida à toa. E essa questão de você receber as pessoas, você ser o zelador das pessoas, às vezes as pessoas acham que você é o salvador da pátria, você quem resolve. Não, não resolvemos nada. Nós estamos aqui para orientar, para ajudar a achar o caminho, para as pessoas começarem a caminhar de uma forma mais leve e obter conquista. Porque a gente não pode ser hipócrita num país capitalista, dizer que ninguém vive a partir disso aí. Até porque para você alimentar o orixá você precisa de dinheiro, né? E a gente precisa, a cada dia que acorda, agradecer a força de estar vivo, porque você precisa estar forte, mesmo não estando, porque é isso que as pessoas vêm procurar numa casa de axé. Elas geralmente acham que o zelador, ele não tem problema, ele não paga conta, ele não adoece. Se ele adoecer é porque ele está devendo ao santo ou porque está faltando alguma coisa na casa de axé. Todos nós temos os nossos problemas físicos e os nossos problemas pessoais. Sim. O alimento da vida espiritual nos dá força para levar tudo isso aí. E a questão da administração de uma casa de axé, hoje ela se torna até mais fácil, porque já se sabe que uma casa de axé não funciona com o zelador. Ela funciona com o zelador, com a mãe pequena, o pai pequeno, os ogãs, as equetes, todos os cargos. Se cada um faz a sua parte, fica fácil você administrar uma casa de axé. A coisa acontece com mais tranquilidade. Exatamente. E eu vejo dessa forma, que se nós, sacerdotes, começarmos a nos preocupar mais com o que acontece dentro da nossa casa, nós vamos conseguir administrar melhor tanto a parte financeira, o administrativo em si, como a parte religiosa, que a gente vai entender o que cabe a cada um, o que cada um realmente pode fazer, e você olhar para dentro de casa. Eu falo sempre com os nossos filhos que antes de falarmos da casa de alguém ou do filho de alguém, a gente tem que falar da nossa, porque a nossa casa tem tudo de bom, tem tudo de ruim, aqui a gente ri, aqui a gente chora. Se é para falar do erro, vamos falar do nosso. Se é para falar do filho de alguém, vamos falar primeiro do nosso. E assim você acaba perdendo o tempo de falar do alheio. Assim você começa a combater as questões de intolerância dentro do seu próprio barracão, dentro do seu próprio caminho. E aí você começa a trabalhar de dentro para fora as questões de intolerância e não de fora para dentro. Porque lá fora só nos respeita hoje. Eu estou num bairro que tenho diversas igrejas ao meu redor, todas nos respeitam. Quando precisam de alguma coisa, nos procuram, conversam. Não tenho problema com o movimento dos meninos do meu bairro, porque todos me respeitam. Nós chegamos aqui, o bairro era mato, não tinha nada, era um atalho, como eu disse. Então todo mundo foi chegando, já nos encontrou, nos respeita, porque vê uma seriedade no nosso trabalho espiritual. Hoje a nossa casa tem um trabalho social muito grande, a gente desenvolve junto com
os nossos voluntários, junto com a assistente social, um trabalho de distribuição de cesta básica. Já são 50 famílias contempladas, que a nossa equipe, a nossa assistente social, com os nossos voluntários, que são todos do Axé, ela vai a cada casa dessa, visita, vê qual é a real necessidade, traz, a gente senta, se reúne e começa a ver de que forma podemos ajudar. Porque quando você começa a desenvolver um trabalho espiritual, um trabalho religioso, você não pode se limitar às 4 paredes do seu barracão. Sim. Você tem que estar dentro de uma comunidade. Nós estamos inseridos numa comunidade. Qual é o problema da minha comunidade? Eu não posso ser egoísta ao ponto de olhar só para mim. Sim. Eu digo que o candomblé, ele é uma religião muito individualista no ponto de que a gente inicia a nossa cabeça. Somos nós quem entramos no Quarto Santo para nos iniciarmos. Mas dentro de todo esse individualismo, nós somos uma religião onde diversas cabeças juntas trabalham para formar um coletivo. E quando você fala em coletivo, você já começa a ver que o seu coletivo é a sua comunidade também. Então, grande parte hoje dessas famílias que vêm aqui dentro do Axé para conversar com o assistente social, para pegar a cesta básica mensal, são de outras religiões. Pelo respeito que tem ao trabalho que a gente realiza aqui dentro. Sim, sim. E eu acho que a casa de Axé, quando ela começa a abrir a porta, ela começa a ser respeitada. Quando o zelador ele começa a olhar para todos os filhos, sem olhar de malícia, com o olhar realmente de uma família, ele começa a conseguir fazer com que cada um se torne 2, porque quem é o homem vai trazer a esposa, quem é a mulher vai trazer o marido, ou quem tem o companheiro ou a companheira vai trazer também, e você vai multiplicando forças. Por mais que os demais não sejam da religião ou não sejam do Axé, mas você vai multiplicando. E quando você vê o teu espaço é pequeno, é como se explodisse a energia, você começa a abraçar a sua comunidade. Sim, sim. E o que acontece na comunidade nos afeta também, né? Diretamente. Não dá para fazer essa separação de uma casa de axé de onde ela está inserida. Meu velho, eu acho que se a gente se preocupasse com isso, o povo de Axé se preocupasse mais com isso, nós iríamos diminuir a questão de intolerância e até a gente vê em alguns bairros no Rio de Janeiro do movimento do tráfico fechar as casas de axé. Eu acredito que se a gente não trabalhasse tão fechado, se a gente procurasse conhecer mais a comunidade, trabalhar mais também com a comunidade, a gente iria começar a mostrar que o nosso trabalho não é tão individualista, ele é coletivo e que a gente se preocupa com o próximo. Então o próximo iria se preocupar também com o nosso bem-estar. Não, aquele pessoal é de matriz africana, mas ele está trabalhando pela comunidade. Sim, eu concordo com o senhor plenamente, só que nesse caso em particular, a origem do conflito é outra. Esse conflito não é produzido na comunidade, esse conflito é externo. Ele vem de as fontes que a gente já sabe quais são, que é o movimento neopentecostal que hoje transformou o país numa tragédia, né? E não tem como negar isso. Infelizmente. E eu sempre avisei isso desde o princípio. O ódio que essas pessoas divulgaram e propagam até agora, ele é altamente contagioso. E se nós não tivermos cuidado, nós também seremos arrastados para esse ódio. Acho que a gente tem que encarar isso com muita serenidade, com muita tranquilidade, mas com muita firmeza e com a clareza de que isso é um movimento político. É um movimento político. Que não é só contra nós, é contra tudo, na verdade. Não é? É a questão da intolerância social que vai agravando outras questões e que começa a afetar hoje as casas de axé. E, infelizmente, esse pessoal começa a abraçar todo esse movimento neopentecostal e começa a nos agredir. Sim, sim. Mas porque a gente vai permitindo, a gente não abre, a gente não mostra que o nosso trabalho não tem nada a ver com
com essa estrutura colonialista que colocaram em cima da gente. Perfeito, perfeito. Mas isso vai mudar. Outubro está chegando. Acredito. Eu tenho fé nos Eu acredito. Principalmente Xangô e Leva, que o bicho pega. Que em outubro a gente vai começar a alterar essas relações e tem espaço para todo mundo. Tem. Não é verdade? Tem. E sua família é de axé? Sua esposa, mãe Cris, suas filhas também são iniciadas? Minha esposa é iniciada para Iemonjá, minhas filhas, uma é iniciada para Xangô e a outra iniciada para Oxoguian. Mas são vodôs ou são Então, na verdade, a minha filha caçula, que é de Xangô, ela é Eket. A minha filha mais velha, ela é vodunce, mas nunca rodou com santo. Mas é vodô? É vodunce, e antes mesmo de tê-las, a gente já sabia que teríamos duas filhas, que as duas viriam para dentro da religião e que a primeira filha seria herdeira. Ela tem pulso forte, é uma mulher do Xoguian, é Otum da casa e está sempre ao nosso lado, sempre ao nosso lado. As minhas filhas, eu agradeço muito ao Orixá pelas filhas que tenho, porque elas sempre ao nosso lado, sempre trabalhando junto, aprenderam junto com a gente e fazem acontecer junto com a gente. Sim. E agora com 2 netos, não precisa, não quer mais nada. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina, meus que netos bênção. são bênção realmente de Orixá, e é o Orixá mostrando a força que tem dentro da nossa religião. Porque não é porque eu sou zelador de Orixá, minha esposa é uma Ialorixá, a minha filha é uma Eked, que a gente não tem problema. Tá? Os problemas físicos, eles existem. A minha filha teve o primeiro filho, tá aí meu neto maravilhoso, saudável, todos dois são muito saudáveis. E a segunda gravidez dela já foi um pouco delicada e que a gente recorre ao Oxum, porque eu sou de Logoedé, mas a minha casa é de Oxum, e claro que eu iria chorar nos pés de Oxum. E correu tudo bem, tá aí minha neta maravilhosa, e a gente sabe que o Orixá, ele nos abraça, nos carrega quando a gente acha que está perdendo a força para determinada situação. É a questão da fé. Sim. Eu costumo até dizer que, com relação à Igreja Católica, o próprio católico, ele fala dos milagres do Cristo. Se Cristo viesse hoje, você não sabe se ele faria os mesmos milagres, não por falta de força do nome do Cristo, mas por falta de fé da humanidade. E hoje as pessoas acham que dentro da casa de Axé tem esse Cristo, que o Orixá, ele tem a obrigação de fazer o milagre todo o tempo. Obrigado. Se não fizer, a minha fé está abalada. Sim. Então você não tem fé. Sim. Você luta com dificuldade, mas você sempre tem interesse na frente da fé. Se você não atinge os seus objetivos através do seu interesse, a fé já deixa de existir. Sim. E em momento algum eu deixo com que qualquer interesse interfira nisso. Até porque eu tenho 2 filhos, mas eu tive 3. Eu perdi uma filha no mês de setembro, perdi uma filha com 5 meses e 15 dias, operando coração em São Paulo. É porque o Orixá, ele não diz para você que você vai ter facilidade. Ele diz que ele está com você. Nós viajamos para São Paulo e perdemos uma filha operando coração. A nossa filha faleceu no dia 15 de setembro. Dia 27 de setembro era Cosmo-Damião, como é? E nós estávamos tocando festa de Cosmo-Damião, porque já tinha uma festa programada. E a gente acredita que existe uma vida muito mais tranquila após a morte. A gente acredita que não para por aqui. Sim. Então a gente estava tocando a nossa festa de Cosmo-Damião, a festa das crianças. Com dor, com o pesar, mas se você tem uma missão, se você está dentro de uma casa de axé como líder, você tem que estar ali. Tem que estar preparado. Sempre. E o que o senhor acha
que vai ser o candomblé para o futuro? Seu Neto, como é o nome dele? Vicente. Vicente, que nome bonito. É. O que vai ser o candomblé na época do Vicente? O senhor ainda é novo, tem muita, claro que tem muita vida pela frente. Esse pessoal de Logum até não envelhece, né? Todo mundo já sabe disso. Eu tenho amigo meu de Logum que eles parecem que têm 22 anos e já estão para lá de 60. Né? O que o senhor acha que vai ser lá na frente, que o Vicente vai... Certamente vai estar aqui lhe ajudando a conduzir, mas o que ele vai ter como patrimônio? Nos preocupa quando a gente começa a ouvir que o candomblé está acabando. Eu não acredito que o candomblé esteja acabando, não vai acabar nunca. Nosso corpo físico vai acabar, o candomblé vai continuar. A vida, ela tem uma transformação diária. Nós começamos num candomblé socando feijão para fazer acarajé. Hoje vai para a cozinha e bate no liquidificador. Já ajuda o processo. Mas ora, se Ogum é o homem da tecnologia, existe o liquidificador que é tecnologia, você tem Ogum ali dentro o tempo inteiro trabalhando. A gente precisa entender que a evolução ela faz parte da vida. Então essa evolução ela não vem acabar com o candomblé, pelo contrário, ela vem mostrar que o candomblé a cada dia se estuda mais, se aprende mais e não há a necessidade de certos mitos que a gente carregava dentro da religião, porque você vai aprendendo que aquilo não existe. O que nós precisamos entender é que os nossos antepassados, eles tiveram uma situação muito crítica para iniciar o candomblé na nossa terra. Sim. Então essa diáspora brasileira, ela traz todo esse processo de dificuldade do início do candomblé, da falta de cultura, da falta de comércio. Da falta de comércio. Hoje o senhor sai com uma lista aqui de manhã, vai numa loja aí, o senhor já vem com o material todo para iniciar o Iraô. Pelo WhatsApp você já compra os bichos, já faz um pix, já chega no barracão. Então essa facilidade ela é tecnológica, ela é futuro, e o candomblé mais adiante, ele vai ser um candomblé bem melhor do que o que a gente está fazendo hoje. Me preocupa somente na questão do ego, porque hoje a gente vê muito candomblé de ego. Sim. Eu gosto de fazer obra na casa de candomblé, eu gosto de reformar, eu gosto da minha casa bem arrumada, porque é o que o orixá me dá. Então, se o orixá me dá e a vida é um reflexo, o mar ele vem e volta o tempo inteiro, então tudo que eu faço, que eu lanço para o universo, volta para mim, e se eu tenho condições de ir melhorando, por que eu vou regredir? É a lei do universo. Então eu acho que o candomblé daqui a 30 anos vai ser bem melhor do que o candomblé de hoje. Eu não acredito no candomblé high-tech como eu andei vendo, ouvindo, não acredito, até pela força dos nossos atabaques, eu acredito que ele vai ser melhor, porque hoje nós temos muito mais pessoas dentro do candomblé que são formadas, que estudam, que querem saber o que é candomblé, não aceitam o que antigamente vomitavam, botavam na mão e você engolia. Se você disser hoje é acaçar, mas o que é acaçar? Por que tem o acaçar? Qual é o efeito do acaçar na nossa vida? A pessoa quer saber. E você tem que ter esse conhecimento para passar. Então esse já é um candomblé de futuro. Porque antigamente... Pois é, antigamente a mãe ou o pai dizia, no seu tempo você vai aprender. E nunca tinha o tempo, nunca tinha resposta. E o candomblé de hoje, esse candomblé daqui a 30 anos, vai ser um candomblé de resposta imediata. Então eu acredito que a tendência do candomblé é crescer cada vez mais, é melhorar cada vez mais. Eu digo que o candomblé ele começa dentro da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, ele está todo descrito ali dentro, Deuteronômios, ele está todo descrito ali, depois ele vem dentro do livro de Efésios, ele traz mais uma grande parte do candomblé. Você vê a força do Egito, que para muitos Egito é Ásia, mas é África. Então você vê que nós somos o berço da espiritualidade. E eu acredito que daqui a uns 50 anos o mundo vai estar se rendendo ao candomblé.
A Umbanda, que é uma religião brasileira, já está em diversos países. Já está. Eu já toquei Umbanda em Buenos Aires. Cantei para Cabocla Jurema lá. Eu já fiz isso. Pois é. Se o orixá, o Vodum, em que se atravessou o oceano e veio para o Brasil, por que os caboclos e pretos velhos não podem atravessar e Não para tem lá? fronteira. Então eu acredito que o candomblé ele vai evoluir muito para melhor e não para acabar. É só não dar espaço para o ego do ser humano ficar criando e inventando aquilo que não tem. E a própria história do candomblé já mostrou isso. Né? A gente tem várias histórias de vários personagens com egos bastante insuflados, mas passou. Não é? E da mesma Passou, forma... e o candomblé continua e tomou outra configuração e tá formando melhores praticantes. Né? Não, o senhor falou muito bem, eu concordo plenamente com isso. Não dá para dizer mais, ó, quando você fizer 7 anos você vai saber. É uma religião iniciática. Você não pode praticar uma religião que você precisa se iniciar e você não sabe o que está fazendo, não sabe o que está cantando. Né? Exato. Ninguém pode entrar num ciclo escolar, numa alfabetização, se formar numa universidade. Vamos dizer que se formou em medicina, mas o médico só vai aprender a ser médico depois de formado. Não. Então, o candomblé de hoje já mostra que não é mais assim. Candomblé é escola. Você se iniciou, você tem que começar a frequentar realmente a casa, começar a aprender, para quando você tomar essa obrigação de 7 anos, você realmente é um reborn, você está formado. Sim. Você já entende o que é candomblé, você já começa a se articular. Por isso é que eu acho que o candomblé daqui a 30 anos vai ser muito melhor do que era quando eu me iniciei, há 32 anos atrás, e muito melhor do que é o que está acontecendo hoje que nós estamos conversando. Sem dúvida, sem dúvida. Esse processo, ele se desenvolve até para além da nossa vontade. Não é? O candomblé paira sobre todos nós. Porque quem manda nisso é o Vodum, é o orixá, é Intis, e nós vamos seguindo adiante. Né? Quem tiver a percepção de compreender, né, a força que isso tem, a compreensão de mundo que esta concepção nos dá, vai mudar tudo. Senão vai ficar para trás. Não há ego capaz de suplantar o candomblé. Não. Não é? O esquecimento está aí. Não é isso? Nós cultuamos a força da natureza. Então, quando a gente cultua Oxum, a gente está cultuando a força da água. A gente cultua Ossan, a gente está cultuando a força das folhas. E se acabar com isso, você acabou com a vida humana. Então, orixá não acaba, candomblé não acaba. Vai perpetuar cada vez mais de uma forma muito melhor, exatamente pelo estudo e pela compreensão que vai se tomando do que é candomblé. Perfeito, perfeito. Babá, eu acho que a gente já falou de tudo. De uma forma muito surpreendente, o senhor é uma pessoa muito sensível. Obrigado. Muito inteligente na sua forma de se expressar. O senhor é formado? Sou formado, sou pedagogo, sou formado em produção de eventos e sou contador. Fiz recentemente a Faculdade de Ciências Contábeis, pós-graduado em Administração Escolar, pós-graduado em Africanidade, pós-graduado em Perícia e Auditoria. Tenho também orgulho de, em 2020, ter sido indicado pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cabo Frio por uma moção de aplausos. Está aqui em cima o diploma da moção de aplausos. Há pouco tempo, junto com o Babá Mauro, recebi o título, a outorga de doutor honoris causa na Confraria de Oloxuns, no mês de maio. E agora, em início de julho, na Alerj, pelas mãos da deputada Tia Ju, eu recebi a medalha de cavaleiro por honra ao trabalho prestado à sociedade dentro do candomblé. Caramba! Não podemos parar. Então vou lhe fazer uma pergunta técnica, já que o senhor, entre
tantas afazeres, o senhor é contador. Como é que se fecha a contabilidade de um terreiro? Porque eu falo isso já tem muito tempo e eu nunca entrevistei um contador. E eu sempre falo que contabilidade de terreiro, só o santo é que é capaz de desvendar esse mistério. Mas como o senhor é contador, dá para o senhor me explicar como funciona? Eu acho que de toda a nossa conversa, essa é a única parte que eu não vou ter como falar muita coisa, porque é difícil você fechar a contabilidade numa casa de santo. Perfeito. É difícil. Então eu não estava inventando nada. Não, é difícil porque as necessidades, elas são diárias, mas as necessidades, elas são diárias, mas elas não são previsíveis. Existe aquele previsível, aquilo que você sabe que é a água, é a luz, é o IPTU, isso aí você sabe. Agora, no dia a dia, você pode ir para uma mesa de jogo, você pode abrir o BI e o orixá te pedir alguma coisa que não estava dentro do orçamento, você tem que fazer. Eu já tive caso de recolher Iaô, e quando eu iniciei o Zebós, que eu fui para o jogo, o orixá disse, eu tinha um Iaô do Ogum recolhido, o orixá dizia que eu não seguisse com o Zebós, porque ia entrar uma pessoa de Omolu. E na época, na minha casa, não tinha nenhum filho de Omolu para ser iniciado. No dia seguinte, fui à mesa de novo, Ogum dizia que eu não desse continuidade, porque ia entrar um filho de Omolu. E a gente ficava pensando, mas quem é esse filho de Omolu que eu não tenho aqui? Me chega um menino que eu conheci desde garoto, estava cheio de problema. Normal, porque é normal. Cheio de problema. Me pedindo ajuda, me pedindo socorro, porque ele queria continuar vivo. Falei, meu filho, vem, vamos jogar, vamos ver o que está acontecendo. Quando eu abro o jogo, algum disse, o filho do Omolu chegou, pode começar o Zebós. E como que você faz uma situação dessa, em cima da hora, e aí você acaba estragando toda a contabilidade daquele mês. Todo mundo que é de santo tem uma experiência como essa, ou parecida com essa, ou até mais complexa do que essa. Me explica, por favor, a contabilidade do terreno. Essa questão financeira, dizem que é errado você usar aquela contribuição mensal que cada filho dá à casa, é errado você usar o termo mensalidade. Mas em contabilidade, quando você dispõe de um valor mensalmente, é uma mensalidade, porque ele é mensal. E seja lá o termo que for, essa colaboração dos filhos, que infelizmente nem todos têm a consciência de que a casa precisa da ajuda financeira de todos, é que você tem que ver quanto que você realmente fecha teu caixa naquele mês para trabalhar o mês seguinte. Porque não adianta você começar o mês querendo trabalhar com o que vai chegando, o que você não trabalha. Então você tem que pegar o que você tem de reserva do mês anterior para trabalhar esse mês. Até com questão às obras que são sempre necessárias. A gente aqui na região dos lagos, as paredes dão infiltração. Então você tem que estar sempre reformando. E tem que haver essa administração através de reuniões de conscientização dos filhos, das necessidades da casa, das necessidades do templo. Porque você não pode querer sacralizar o espaço sem você respeitá-lo ao ponto de trabalhar cada necessidade que ele tem, seja de pintura, seja de um reboco que caiu, seja de algo que aconteceu de imprevisto da força da natureza, uma árvore que caiu. Então tudo isso aí você tem que ter, de uma certa forma, um controle financeiro para você continuar tocando aquela casa de axé. Da minha casa, nós não temos essas cobranças de obrigações que existe por aí. Existe um tipo de valor que a gente coloca que se enquadra dentro das condições de cada filho e que aquilo ali vai ajudar o caixa a entrar com uma outra reforma ou até deixar uma reserva para a necessidade de alguém que bata na tua porta precisando da famosa misericórdia.
Sim, sim. Então, nós não temos aqui. Eu não sou zelador que tem salário de barracão, não pego um centavo do caixa do barracão, não sou tesoureiro, não administro o cartão do barracão, é outra pessoa. E eu só faço a parte religiosa, como sou contador, entendo, ajudo a administrar essa questão financeira. Mas cada um na sua casa faz da forma que acha melhor. Aqui em casa não, porque as necessidades da casa são tão grandes que se eu for tirar uma fatia para mim, eu não consigo administrar a casa. Sim. Babá, olha só, como eu estava dizendo, foi extremamente precioso e muito valorosa a sua contribuição. O senhor realmente é uma pessoa extremamente preparada. Espero em Deus de Logunedé. Sua família tem muitos anos de vida. Axé. Muita sorte para seus netos e para o Vicente também. Axé. Já soube que vai ter uma festa aqui para Logunedé. A festa do meu pai Logum, se não acontecer em outubro por conta das obras, será em dezembro. Quero saber, por favor, se o senhor quiser me convidar. Já está convidado. Virei a festa de Logunedé. E falar nisso, o calendário da sua casa, como é que funciona? O nosso calendário sai sempre no início de janeiro. Como a gente ainda iniciou o ano com aquela terceira onda de Covid, nós optamos, através de uma reunião, que o calendário esse ano iria ser formado a cada trimestre. Então nós vamos ter agora, encerramos agora uma corrente que a gente faz durante 7 segundas-feiras, que se inicia na primeira segunda de junho, termina sempre do meado para o final de julho, porque são 7 segundas-feiras a gente toca para Exu, onde muitas pessoas vêm a casa e conseguem muita coisa. E encerramos agora. A próxima segunda nós vamos ter toque de caboclo, porque ficamos muito tempo sem tocar, só foi Exu. Vamos ter toque de caboclo. E no último domingo de agosto vamos estar tirando Iaô, obrigação, confirmação de EQED e fazendo o Lubagé. Tudo numa festa numa só. Festa Que só. maravilha, maravilha. E aí de setembro em diante nós temos no primeiro sábado a festa de Malandro, o Botequim do Malandro, de uma festa bem tradicional na região dos Lagos, primeiro sábado de setembro. E não teremos outras coisas nesse período de setembro por conta das obras, para que outubro a gente esteja com a casa pronta para a festa do Pai Logum. Cosme e Damião, aqui no nosso bairro, eu faço em outubro. Dia das Crianças, 12 de outubro, porque aí a gente faz uma festa grande e eu prefiro colocar dessa forma porque, como eu disse, nós temos pessoas de outras religiões que nos respeitam a tal ponto de trazerem as crianças para a festa das crianças. Show, legal. Cosme e Damião eu geralmente faço um toque interno, a gente chama os herês, eles brincam, sujam, fazem a bagunça deles, acabou. Sim. Em outubro a gente faz aquela festa aberta. Então outubro vai ser Logunedé, Criança, tudo que tem direito. beleza. Anota aí que a gente vai ver. Mesmo que ele não convide, a gente aparece. Já está sabendo que já foi anunciado. Muito obrigado pela sua atenção, de verdade. Gostei muito de tê-lo conhecido. Axé, meu pai, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com o senhor. Foi um imenso prazer conhecê-lo. Prazer foi todo meu de recebê-lo aqui à casa do meu pai Logum, aqui no Axé Ilexá, e de ter tido esse papo maravilhoso falando da nossa religião. Voltaremos a conversar mais vezes. Com certeza, filho. Essa luta que o senhor está com seus advogados, enfim, essa é uma coisa que é importante a gente divulgar. Sim. É importante a gente falar desse tipo de situação, porque são enfrentamentos reais e que muitas das vezes as pessoas não têm a informação e nem a notícia de como isso pode funcionar. E a gente tem sim alguns benefícios dentro desse quadro aí. Quando o senhor tiver isso concluído... Nós estamos já com o apoio da OAB de Cabo Frio, o espaço já foi cedido
para montarmos uma reunião, uma conferência para falar sobre legalização de casas de axé, para falar sobre o movimento de crianças dentro da casa de axé, porque a gente tem problemas na região. O senhor já esteve aqui na região conversando em uma casa que sofreu um problema de intolerância religiosa por iniciação de criança. Então a gente está montando junto com os advogados, estamos vendo pessoas ligadas às leis para fazermos essa conferência e explicar como legalizar uma casa, a importância dessa legalização, a partir da legalização, o que a casa tem de direito que o próprio governo, a própria lei te oferece. E aproveitar para levar a juíza da vara da infância, conselheiros do Conselho Tutelar, para explicar como proceder com uma criança dentro da casa de axé. Sim, sim. Eu tenho a casa aberta esse tempo todo e nunca tive problema, espero nunca ter. Mas porque nós temos documentos que nos calçam com relação a todos esses tipos de problema. E aí eu acho que o que a nossa religião precisa é exatamente disso, de união. É a gente se reunir e passar para o irmão o que você já tem como experiência, o que você faz e que dá certo. Então a gente está nesse processo aí, estamos montando essa conferência, como o senhor deu essa oportunidade, estou falando disso, e vamos estar, e lhe convido a estar presente, a fazer no dia um vídeo, um programa, seja e assim que a data fazer. estiver marcada, o senhor pode entrar em contato comigo, que eu faça divulgação lá nos nossos grupos, convocando a todos, porque isso é importante. E falando também, eu venho para registrar essa conferência e a gente pode transformar isso em vídeo como um elemento de esclarecimento dessas questões. Isso aí. Isso é muito importante, eu acho. Acho mesmo que é importante. Então, é só me avisar a data, eu vou aparecer, a gente registra isso. Combinado. Só estou do lado. Combinado. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Com o EDEC que nos mantenha jovem e saudável como o senhor. Aqui meu colofé. Tudo de bom. Para o senhor, para a sua família, para o Vicente, para os seus filhos de santo, para todo mundo. Axé para todos Tá bom? nós. Muito obrigado mesmo. Eu Tenho certeza que você gostou muito dessa conversa. Vá lá, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, porque isso tudo ajuda a fortalecer e ajuda a gente a ficar mais animado nessas andanças que a gente está fazendo por aí. Um grande abraço e logo, logo a gente se vê. Obrigado, Babá. Obrigado. Um abraço a todos.